Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e a saúde. O que é um carboidrato refinado? Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Bem, tivemos algumas pessoas perguntando, pedindo para esclarecer bem o que é um carboidrato refinado. O metabolismo. Vou explicar o que é um carboidrato refinado. Para quem quer emagrecer, especialmente com metabolismo lento como eu, que tentou 200 mil dietas, que perdeu e ganhou peso, que não resolveu o problema, que tem problemas de tireoide e hormonais, é preciso consertar o metabolismo. Uma forma que usamos para consertar o metabolismo é seguir a dieta 3-a-1. Essa dieta é explicada no livro O Poder do Metabolismo e também é usada para diabéticos, explicada no livro Diabetes Sem Problemas. Hoje vou falar sobre o que é um carboidrato refinado na dieta 3-a-1. Fazemos uma distinção entre carboidratos não refinados, chamados de alimentos tipo A, que emagrecem, e alimentos refinados, carboidratos refinados, chamados de alimentos tipo E. E eles engordam, não é? Vou só um momento ao quadro. Observem, quando falamos de alimentos tipo A ou tipo E, certo? Se você prestar atenção, os alimentos tipo E, que são os que engordam, engordam porque são alimentos que produzem muita glicose e também forçam o corpo a produzir muita insulina. É impossível engordar se o seu corpo não tem excesso de glicose e excesso de insulina. Quer dizer, qualquer pessoa que você veja que consegue se manter magra, como eu digo, esses magrelos condenados como o Jorge, certo? São pessoas que não têm excesso de glicose nem excesso de insulina, mas aqueles de nós que engordamos só de olhar para a comida, temos a tendência de nosso corpo criar muita glicose e o pâncreas criar muita insulina quando comemos algo errado. Então, glicose e insulina criam gordura e é aí que vem a obesidade. A dieta 3-a-1 é um sistema onde os alimentos tipo E, por exemplo, que são os que mais engordam e descontrolam a diabetes, são os que gostamos. Pão, massa, farinha, arroz, banana, batatas, tubérculos como mandioca, inhame e cará, amidos como cereais, açúcar, doces, chocolates, leite, sucos de frutas e refrigerantes açucarados, tudo isso são alimentos carboidratos refinados. Como chamamos alimentos tipo E? Principalmente conhecemos como alimentos tipo E. Por que chamamos de carboidratos refinados? Vamos começar dizendo, e vou até o quadro por um segundo, que existe uma dieta infalível, que é a dieta 3-a-1. A dieta 3-a-1, então alguém diz, bem, vou usar 3/4 do meu prato de alimentos do tipo E, que são proteínas, que são carboidratos, mas que não são refinados. Por exemplo, vegetais salteados com alho ou uma salada não podem ser considerados como carboidratos refinados, certo? Entretanto, essa quantidade de massa de trigo é considerada um carboidrato refinado. Então, a 3-a-1 é uma dieta onde você combina 3/4 parte do prato com alimentos do tipo A, 1/4 parte com alimentos do tipo E, digamos 3/4 parte do que lhe faz bem e 1/4 parte do pecadinho, não é? Você pode comer tudo, sem restrições, mas é uma questão de equilíbrio, não é mesmo? Com essa dieta, que é mais um estilo de vida, você pode emagrecer, controlar a diabetes e melhorar sua saúde. Além disso, você recupera a energia que seu corpo merece. Concorda? Agora, vamos entender por que nos referimos a eles como alimentos refinados, especificamente carboidratos refinados. Não há mais do que 3 tipos de alimentos, não é? Estão as gorduras, que incluem os óleos, estão as proteínas, ou seja, estamos falando, por exemplo, de carne, queijo, ovo e depois estão os carboidratos. Quer dizer, não há mais do que 3 tipos de alimentos, gorduras e óleos, proteínas, carne, queijo, ovo, carboidratos. Os carboidratos podem ser divididos em 2 partes, não é? Os alimentos tipo E, que são os que engordam, são os refinados. São refinados e devem ser evitados para manter uma dieta saudável. E existem alimentos desses que se enquadram na categoria de alimentos tipo A, que são aqueles que emagrecem, que são o que chamamos de carboidratos naturais.
Por exemplo, nesta lista aqui, você pode ver aqui, dos alimentos que emagrecem, dos A, você vai ver aqui vegetais, suco de vegetais, salada, isso caiu como carboidrato natural. Por quê? Porque está em seu estado natural e não foi refinado. Agora, quando você procura no dicionário a palavra refinado, vai ver que a palavra em qualquer dicionário diz que refinado é o que passa por um processo de elaboração intenso, um processo de elaboração mecanizado, um processo de elaboração que envolve calor. Refinar é purificar algo. Esse é o conceito por trás do processo de refinamento. Quer dizer, álcool, certo? É um produto refinado derivado dos carboidratos. Você é capaz de produzir vinho alcoólico, pois realiza o refinamento da frutose encontrada no suco de uva, transformando-a em álcool. Então, quando você refina algo, você concentra algo, cria mais pureza nessa substância, não é? O que está acontecendo? Os alimentos que são refinados passam por processos que envolvem calor, pulverização, entre outros. Por exemplo, quando você consome farinha de trigo branquinha, isso significa que ela passou por um processo de refinamento. A finalidade é torná-la mais processada e refinada. Quando você aquece algo, você o aquece muito. O refinamento porque inclusive concentra e purifica a quantidade de glicose que possui. Observe que o que engorda uma pessoa ou o que descontrola a diabetes em um diabético, o que é? É a glicose. A glicose é o açúcar do sangue. Não engorda nem causa diabetes se não estiver alta. Tanto a obesidade quanto a diabetes são caracterizadas por níveis elevados de glicose. Controlar a glicose implica controlar tanto a obesidade quanto a diabetes. Agora, quando um alimento é refinado, isso significa que o processo de elaboração, de preparação, envolveu calor, quebra, destruição, refinamento. E isso fez com que as moléculas, veja bem, as moléculas, uma molécula de glicose é uma molécula em seu estado natural que está ligada por algumas pontes. No processo de refinação, o calor quebra as pontes e, ao quebrá-las, essas moléculas são liberadas. Quando são liberados agora é que engordam. Enquanto estão juntos, não engordam porque o corpo luta com eles, extrai a fibra, quebra as uniões e não está refinado. Por exemplo, qualquer alimento, há pessoas que me dizem: como é possível que uma batata seja um alimento refinado? Bem, veja, olhe, uma batata, a batata, certo? É um amido. Se procurar amido no dicionário, verá que significa substância composta por moléculas de glicose. Isso é o que o dicionário diz. Então, quando une muita glicose, tem um amido. Mas o que acontece? Ao aquecer e cozinhar esse amido, as moléculas são liberadas e vão obrigar o pâncreas a produzir insulina, fazendo você engordar. Se você comer a batata crua, provavelmente não engorda, também não cai muito bem. Mas se você comer a batata cozida, assada, agora é puro amido, pura glicose, está liberada e engorda rápido. Você come muita batata e vai parecer uma batata, entende? Como exemplo, qualquer alimento superaquecido ou cozido, como feijão. Mexicanos perguntam: por que feijões? Diz que são tipo E, claro que são. Se você tem um feijão e o come cru, sem aquecer, sem cozinhar, todas as moléculas estão unidas. Porém, quando é aquecido e cozido, o feijão se transforma em amido puro, que é liberado e se transforma em glicose, causando ganho de peso. Correto? Como exemplo, vou dar e vou por aqui para lhes mostrar algo. Vejam, aqui tenho para lhes mostrar uma maçã, vê? Uma maçã, se for uma maçã verde, nós recomendamos muito a maçã verde. Na verdade, a maçã verde é classificada como um alimento do tipo A, que ajuda a emagrecer. Por quê? Porque tem tanta fibra e está tão ligada à molécula de glicose que isso não é liberado facilmente para se tornar glicose, causando obesidade ou descontrole do diabetes. No entanto, essa mesma maçã você assa, coloca no forno e a transforma nisso aqui. Quando você a assa, ela era verde, era dura, não tinha muita liberdade para liberar a glicose de lá e engordar, mas agora você a colocou no calor,
a foi decompondo, a glicose que tinha dentro dela foi fermentando, caramelizou e agora está docinha e agora sim engorda. A diferença é que os carboidratos refinados engordam facilmente, pois a verdade sempre triunfa e eles são altamente calóricos.